Eu sou o José Renan. Eu sou o Caio Rangel e hoje iremos falar sobre o Apache HBase. Esse é um trabalho nosso de apresentação de banco de dados 2 do curso de BCC da Universidade UTFPR. Como já foi falado antes, agora nós vamos falar sobre o Apache HBase, né? Primeiro, para falar sobre o Apache HBase, temos que começar iniciando sobre o Apache, né? Então, o que é o Apache? O, o Apache, ele é um servidor de código aberto em nome oficial, Apache HTTP Server, mantido pela Apache Software Foundation e alimenta cerca de 46% de todos os sites hospedados na internet, o que é muita coisa, né? Então, vamos falar então sobre essa Apache Software Foundation ou ASF para quem preferir. O ASF ele desenvolve e incuba centenas de projetos de nível empresarial disponíveis livremente que servem como espinha dorsal para algumas das aplicações mais visíveis e amplamente utilizadas na computação atualmente. Então, o Apache está presente em vários softwares, a comunidade do Apache é gigantesca, então você percebe que, tipo, o HBase, a gente vai falar que ele tem uma boa fundamentação, né? Já que ele foi criado em cima do Apache e de outro que é o Hadoop, que falarei logo após terminar sobre o Apache. E através do processo baseado no mérito da ASF, conhecido como The Apache Way, mais de 840 membros voluntários individuais e mais de 8.200 comitês de códigos em 6 continentes colaboram com o sucesso em inovação e inteligência artificial, deep learning, big data, build management, cloud computing, content management, DevOps, IoT e Edge Computing, Mobile Service e Frameworks, entre outras categorias. Então, tipo, é muito gigantesco. Ele não está só numa parte ali, só na parte do banco de dados, ele está em várias partes e contribuições. O ASF fornece suporte para mais de 350 projetos à parte e sua comunidade, promovendo sua missão de fornecer software de código aberto para o bem público. Os projetos à parte são definidos por processos colaborativos, baseados em consenso, e uma licença de software aberto e pragmática e desejo de criar software de alta qualidade que conduzem o caminho em seu campo. Então você vai ver que o Apache ele é parte da vida de praticamente todo desenvolvedor, né? Então você vê quão grande é o Apache. Como já foi citado anteriormente sobre o Hadoop, e sabemos que ele é muito importante quando se trata do HBase, então vamos falar sobre o que é o Hadoop. O Apache Hadoop pode ser considerado de forma confiável, escalável e distribuída. Resumindo, ele é um framework open service que pode processar várias formas distribuídas entre clusters de computadores. Seu principal uso é para a estabilidade, ou seja, pode-se utilizar ele em diversas máquinas, em vez de precisar de uma máquina muito potente para executá-lo sozinho. Em vez de contar com hardware para fornecer alta disponibilidade, a biblioteca em si foi projetada para detectar e lidar com falhas de camadas do aplicativo, fornecendo um serviço altamente disponível em cima de um cluster de computadores, cada um dos quais podem ser propenso a falhas. Algumas das outras vantagens são os backups ou cópias de dados que o Hadoop faz para cada bloco de arquivo e guarda em si diferentes nós.
Além disso, sua velocidade é um fator importante com o Hadoop. Você pode acessar facilmente também dados em apenas alguns minutos. Mas ele também apresenta defeitos, sendo eles a dificuldade de acessar arquivos pequenos, chegando até mesmo a falhar às vezes. Além disso, ele é escrito em Java, o qual é uma linguagem de programação de fácil acesso e aprendizado, o que o torna mais inseguro, que garante que ele sem Java, isso pode fazer com que ele seja mais manipulável. Tem mais pessoas que têm conhecimento, até um conhecimento mais avançado do que os próprios desenvolvedores. Agora o Renan vai falar sobre o HBase. O que é Apache HBase? Bom, o Apache HBase ele é um banco de dados distribuído não relacional de código aberto que é integrado nativamente ao HDFS, que é o Sistema de Arquivos Distribuídos do Hadoop. Ele é utilizado quando exigimos acesso, leitura e gravação em tempo real a uma grande quantidade de dados em tabelas. E o seu objetivo é processar grande quantidade de tabelas e hospedar grandes tabelas com bilhões de linhas e milhões de colunas. O Apache HBase ele foi iniciado como um projeto em 2006 pela empresa PowerSet devido a essa necessidade de processar grandes quantidades de dados. Ele foi modelado após o Bigtable do Google e foi escrito em Java. Ele fornece uma tolerância à falha, que se trata de uma propriedade que permite que o sistema continue operando corretamente caso haja falhas de um ou de mais componentes. O HBase ele se tornou um grande projeto e hoje em dia ele é usado em diversos aplicativos, como o Adobe, Twitter, Facebook. Bom, como todo banco de dados, o HBase contém as suas características, como ele tem uma alta escalabilidade, ele tem uma forte consistência de escrita e leitura, e ele suporta processamento MapReduce. Que o Renan terminou de fazer uma leve introdução ao HBase. O HBase ele é mais conhecido pelo seu modelo de dados. O HBase pode ser definido como um mapa multidimensional, distribuído, ordenado, persistente e esparso, indexado por uma chave de linha, uma chave de coluna e uma timestamp. Ou seja, se trata que cada coluna e linha contém uma chave, as colunas contêm células, assim cada célula contém um timestamp e seu conteúdo como mostrado aqui na imagem, agora que vocês estão vendo o slide. Em uma tabela com N famílias de colunas que agrupam um conjunto de colunas que são acessadas juntas, a tabela deve conter ao menos uma família de colunas criada com a tabela. Uma tabela também contém um row key, que seria um identificador único de uma linha no HBase, e são ordenadas de forma lexicográfica. Cada família de colunas contém N colunas que terão um prefixo comum para poderem ser facilmente reconhecidas e classificadas. Um exemplo seria, caso haja duas colunas com nomes esporte, futebol e esporte, vôlei, as duas colunas estão sob a família esportiva, pois ambas as colunas pertencem ao comum esporte em grupo, e as famílias de coluna são projetadas como parte de esquema da tabela no início. Porém, devem seguir algumas características, como não armazenar valores nulos e não precisam estar obrigatoriamente em todas as linhas. E, por fim, colunas armazenam valores, que são arrays de byte, e são versionadas por timestamp.
E também o HBase separa automaticamente a tabela por regiões. Elas são unidades que circulam por clusters do servidor HBase. Cada região tem um subgrupo de tabelas de linhas. A tabela inicialmente começa tendo apenas uma região, porém, conforme a região vai crescendo, ela se divide em duas novas regiões de tamanhos iguais. Assim, sempre que o tamanho de uma tabela aumenta, o tamanho de regiões aumenta, assim distribuindo, e isso resultará na distribuição de carga no cluster. E são armazenadas em nós, denominadas de region servers, que têm como responsabilidade servir e gerenciar regiões. E com isso temos a introdução do modelo de dados. E agora o Renan, ele vai continuar fazendo a introdução a como funciona a implementação do HBase. Implementação do HBase. Bom, o HBase ele é estruturado através de clients, slaves e um master node, que é um coordenador junto com a region serve. Bom, como mostra na imagem ali. Bom, o master node ele coordena os servidores da região. O seu trabalho é atribuir as regiões no processo de startup e recovery. Além disso, ele também é responsável pelo processo de load balancer e de monitorar todas as instâncias do servidor de regiões. Bom, o HBase Master é um serviço que não requer muitos recursos de hardware, assim pode existir vários masters para evitar falhas. Como mostra na imagem, o HBase ele depende do Zookeeper, que é um servidor de código aberto também e atua como um serviço centralizado para manutenções de informações de configuração, de nomeação e fornecimento de sincronização distribuída ao servidor de grupo. Ele é responsável pela coordenação e orquestração dos diferentes componentes do HBase, como mostra na imagem. Bom, ele coordena o compartilhamento de informações de estado para um servidor distribuído e mantém quais servidores estão ativos e disponíveis, fornecendo notificações de falhas no servidor para o master. A vantagem que é com o Zookeeper é que ele tem a capacidade de recuperar as transações de atribuição do estado em que foi deixada pelo servidor travado. Então, ele consegue recuperar essas transações caso haja falhas no servidor, caso acabe travando. Executando o HBase. Bom, o HBase é um serviço de código aberto, então ele pode ser facilmente baixado pelo site do Apache HBase. Bom, a equipe do HBase, eles recomendam a utilização de plataforma Linux ou Unix para a sua instalação, porque é mais fácil de instalar. Caso queira executar ele no Windows, é recomendada a instalação do CDIN, que se trata de uma coleção de ferramentas de software livre. Então, para você usar o HBase, você tem que conhecer pelo menos as suas funções básicas. Como diz ali, você tem que conhecer seus comandos básicos. Ele contém o create table, que é utilizado para criar a tabela e definir as famílias de colunas, e também contém as operações CRUD, que são as mais básicas possíveis, que seria put, get, scan, delete. Que a put seria inserir ou alterar dados em uma linha, o get seria recuperar uma linha, o scan é recuperar uma quantidade de linhas dentro de um range, de uma quantidade, e o delete é deletar uma ou mais linhas e colunas
dentro de um range também, de um certo espaço. Bom, eu vou fazer uma demonstração prática do HBase, então para isso eu vou entrar no Linux. Já estou aqui no Ubuntu, que é o que eu vou utilizar para rodar o HBase. Bom, o HBase existe muitas maneiras de rodar ele, porém eu vou estar usando o HBase Shell, que ele roda o HBase no prompt de comando. Então para isso eu vou abrir o prompt de comando. Entrar onde foi baixado e entrar na pasta bin. Bom, a primeira coisa que deve se fazer é startar o HBase. Então, para isso é só dar um start HBase, ele vai começar a startar. Bom, já com ele startado, é só rodar o HBase Shell, que é onde eu vou utilizar para poder utilizar os comandos. Bom, o HBase já rodando, é possível já utilizar os comandos. Mas primeiro, o primeiro comando que eu vou utilizar vai ser de criar tabela. Bom, eu vou criar uma tabela, colocar o nome de teste. E aqui eu já vou criar uma coluna para ela, que vai ser a coluna CF. Eu vou usar CF por conta de ser um padrão, já que está no próprio site do HBase de exemplo. Bom, aqui mostra que a tabela foi criada e aqui a tabela teste. Bom, agora para ter certeza que a tabela foi criada, nós vamos usar o comando list e o nome da tabela criada, teste, porque normalmente vai ter mais de uma tabela, então é sempre bom especificar. Bom, aqui mostra que uma tabela foi criada e contém uma linha nela. Bom, agora sabendo que ela já está listada, é possível ver a descrição dela, porque é muito útil para você ver o padrão de tabela. E para isso é só usar o comando describe e o nome da tabela, que é a tabela teste. Bom, aqui mostra tudo relacionado à tabela, se a versão dela, o block cache, o block size, que seria o tamanho. Então aqui você tem informações da tabela, de quantos dados ela tem e o seu tamanho em si, e o seu padrão. Bom, agora com todos esses comandos, você tem certeza que a tabela existe, você já pode inserir dados e pegar dados. Bom, para nós poder pegar um dado, nós temos que inserir ele. E para isso, para inserir, nós usamos o comando put, que daí você coloca o nome da tabela que você quer inserir, em qual linha você quer inserir, eu quero inserir na linha 1, onde você quer inserir, eu quero inserir no SF2.A, que foi a tabela que eu defini ali em cima, a linha, né, no caso, e o valor, eu vou colocar valor teste. Bom, com isso, ele acabou de inserir um dado na tabela, porém você não mostrou se foi realmente inserido. E para isso você utiliza o comando get, que é para você saber o que tem na tabela.
Então, para isso, você coloca o nome da tabela e em qual linha você quer procurar. Eu quero procurar na linha 1. Bom, aqui mostra a coluna, que é a coluna que eu defini CF2.A. Mostra o timestamp, que é quando foi criado. E mostra o valor, que eu coloquei o valor teste. Bom, com isso eu mostrei os comandos padrões de put, de get e mostrei até um de descrição da tabela. Mas normalmente você também vai querer escanear a tabela para mostrar todas as linhas e colunas. Para isso você usa o comando scan e o nome da tabela, que vai mostrar a tabela, em tese vai mostrar a tabela toda. Aqui, como eu só tenho uma linha, então ele acaba não mostrando. Para isso, eu vou adicionar uma outra linha aqui, vou colocar na linha 2. Esse A seria um padrão, vou colocar CF2.B e vou colocar valor de teste 2 e vou inserir. Bom, agora assim que usar o scan, vai aparecer as duas linhas, vai aparecer a linha 1 e a linha 2 com as suas informações e o seu valor. Bom, aqui ó, usei a tabela, mas agora não tenho mais necessidade dela. Eu não tenho mais necessidade que essa tabela continue funcionando. Então você pode desabilitar ela. E o comando para isso seria o disable e o nome da tabela, que é a teste. Bom, aí ele desabilitou a tabela. Então se eu vim procurar um scan dela, ele não vai encontrar, ó, vai dar um erro que ele não encontrou a tabela. Então, e esse comando disable, ele não é um comando, entre aspas, eterno. Você pode usar o enable para recuperar essa tabela. Então, é realmente, você quer só desabilitar ela, você não quer excluir ela. Se eu vim dar um enable, ela volta e aí eu consigo usar o scan test novamente para ver o que teria nela. Bom, e caso aqui eu vou desabilitar ela novamente, porque agora eu desabilitei e eu tenho total certeza que eu não vou mais precisar dessa tabela. Eu posso apagar ela do, do HBase. Então, para isso, você usa o comando drop e o nome da tabela. Bom, aqui agora ela foi dropada, não tem mais como voltar atrás. Esse é um comando que realmente não é possível voltar atrás. Bom, então para isso vou até usar o scan novamente, ó. Ele dá um erro ali que não existe essa tabela e não adianta você vir usar o comando enable test que vai continuar dando um erro falando que a tabela teste não existe. Então, esses são os comandos mais utilizados no HBase. Bom, nós queria ter pegado algum teste real para mostrar na prática, porém a vantagem do HBase é trabalhar com grande quantidade de dados. Então, meio que não acaba sendo viável fazer esse teste real aqui, por conta que a vantagem dele é trabalhar com grandes quantidades de dados. Essa é a diferença do HBase. Então ele acaba sendo muito fácil, muito usável no sentido de ele tem comandos padrões que qualquer outro banco de dados tem também. Bom, e agora para sair,
primeiro você precisa sair do, do HBase Shell. Bom, aqui eu dei o kit para sair. Como eu disse, por aqui eu estou rodando pelo HBase Shell, porque o HBase ele continua rodando em segundo plano, porque é possível, tem outros meios de você rodar o HBase sem ser utilizando o HBase Shell. Bom, o HBase Shell ele é feito através do JRuby e é possível também fazer esse acesso através de API do Java, API do REST, API do Rift e também através de integrações do ecossistema do Hadoop, como o Spark, o Hive, o Big e qualquer outra que esteja nesse ecossistema. Então, para isso, nós precisamos dar um stop no HBase, porque senão ele vai continuar rodando em segundo plano. Bom, aqui ele vai estar parando o HBase. Bom, voltando aqui para os slides, mas quando se deve utilizar o HBase? Bom, agora sabendo como o HBase funciona e as funcionalidades dele, como que ele executa. Bom, para você escolher o HBase como um banco de dados, você deve levar em consideração alguma das principais áreas para o seu aplicativo, que seria o volume de dados, o tipo de aplicação e o acesso rápido a dados. Bom, o volume de dados é um ponto mais comum a ser considerado por conta, tipo, o HBase tem como ideia trabalhar com grandes quantidades de dados. Então, se não for necessário trabalhar com grandes quantidades de dados, será um uso indevido da estrutura do HBase e suas tecnologias. Você não vai estar utilizando para que o HBase serve. Você só vai estar utilizando ele como um banco de dados normal, sem utilizar nenhuma de suas vantagens. E você deve levar em conta também o tipo do seu aplicativo, que estaria o tipo de aplicação. Tipo, o HBase não é adequado para aplicativos transacionais. É preferível quando você tem um esquema variável com linhas ligeiramente diferentes, por conta desse acesso aleatório que ele tem, aleatório e rápido que ele tem a seus dados. Porque como ali o acesso rápido a dados, tipo, o HBase tem como seu objetivo principal o acesso aleatório a dados em tempo real. Então, se julgar que seu aplicativo não necessita dessa funcionalidade, não é recomendado o uso do HBase, porque o HBase ele pode parecer muito bom, porém acaba sendo inútil para aplicações que não necessitam dessas funcionalidades. Aí é recomendável usar qualquer outro banco de dados que respeite essas funcionalidades que você deseja. Agora que o Renan terminou de falar quando usar o HBase, eu vou falar sobre os casos de uso do HBase. Primeiramente, o básico é o HBase, você sempre vai usar ele sempre que você precisar armazenar, processar e realizar análises e atualizar grandes volumes de dados. Então, essa aqui seria a formulinha de quanto você vai usar do HBase. E agora eu vou falar alguns casos de usos. Existem muitos casos de uso onde o HBase é recomendado. Um deles é na indústria de telecomunicações, que enfrentam alguns desafios técnicos, como o armazenamento de bilhões de registros de log CDR, gerados pelo domínio de telecomunicações, fornecendo acesso em tempo real aos logs CDR e informações de cobrança dos clientes.
E o HBase é uma solução muito viável para esses problemas, por conta que ele é usado para armazenar bilhões de linhas de registros de chamadas detalhadas e executa consultas rápidas e exibe registros. Um outro exemplo seria na indústria bancária, que gera milhões de registros diariamente. E o setor bancário também precisa de uma solução de análise que possa detectar fraudes em transações financeiras. Assim, o HBase também é uma solução por conta da necessidade de armazenar, processar e atualizar grandes volumes de dados e realizar análises. As empresas usam o armazenamento de baixa latência do Apache HBase para cenários que exigem análise em tempo real e dados tabulares para aplicativos de usos finais. Aplicativos de usuários finais. Uma empresa que fornece serviços de segurança na web mantém um sistema que aceita bilhões de traços de eventos e registros de atividades dos desktops dos seus clientes todos os dias. Os programadores da empresa podem integrar as suas soluções de segurança com a HBase para garantir que a proteção que eles fornecem acompanhe as mudanças em tempo real na paisagem da ameaça. Outra empresa fornece dados de planta ticker do mercado de ações que seus usuários questionam mais de 30 mil vezes por segundo com um SLA de apenas alguns milissegundos. O Apache HBase fornece esse acesso de super baixa latência em um armazenamento de dados enormes e rápida mudança. Existem muitas outras áreas que é interessante a utilização do HBase, como a medição, que pode utilizar para a finalidade de armazenar as sequências de genoma, armazenar o histórico de doenças de pessoas ou de área e muitos outros. Pode ser usado também no mundo esportivo para armazenar históricos de partidas para melhorar a análise e previsão em muitas outras áreas. Então, e esses são alguns casos de uso do HBase. Então, ele é muito versátil, como foi falado nesses exemplos. Uma das principais vantagens para se utilizar o HBase é que ele funciona para operações de leitura e gravação extremamente aleatórias, tem alta segurança e fácil gerenciamento de dados, ele fornece um alto rendimento de gravação sem precedentes, a escala para atender a requisitos adicionais é perfeita e rápida, pode ser usado para tipos de dados estruturados e semi-estruturados. É bom quando você não precisa de recursos completos de RDBMS. Ele tem um recurso de escalabilidade perfeitamente modular e linear. As leituras e gravações de dados são estritamente consistentes. O sharding de tabela pode ser facilmente configurado e automatizado. Os vários servidores rendem suporte de failover automático. Os trabalhos MapReduce podem ser feitos com tabelas HBase. O acesso do cliente é perfeito com APIs Java. E várias empresas conhecem essas características e utilizam ela. Sendo essas empresas que utilizam elas são o Mozilla, ele usa o HBase para armazenar todos os dados de travamento. O Facebook utiliza para armazenar mensagens em tempo real. O Twitter utilizam o HBase para realizar um backup distribuindo de leitura, gravação de todas as tabelas MySQL em seu back-end. O Yahoo também usa o HBase para armazenar as impressões digitais dos documentos
para detectar duplicatas. Há muitos outros aplicativos e empresas que utilizam o HBase, visando tecnologia e desempenho com grandes quantidades de dados. Algumas delas sendo a Capital One, JP Morgan Chase, Apple, MTB, AT&T, Lockheed Martin. Essas são outras que também utilizam ele. E agora chegamos ao fim. Depois de todas essas informações, vamos chegar nas conclusões e algumas perguntas que vocês poderiam ter. Primeiro vamos chegar no resumão, né, que chegamos ao Apache. Então, chegamos que o Apache ele é uma base de dados de código aberto, ele é no SQL, e ele fornece acesso à leitura e gravação em tempo real aos grandes conjuntos de dados. O HBase ele escala linearmente, exigindo que todas as tabelas tenham uma chave primária. O espaço de chave está dividido em blocos sequenciais que estão atribuídos a uma região. O HBase ele é integrado nativamente com Hadoop, como falamos anteriormente, funciona perfeitamente ao lado de outros motores de acesso de dados, através do Yarn, entre outros, com ele e entre outros. E agora vamos chegar nas perguntas, que poderíamos ser, por que deve usar a tecnologia do HBase? O HBase ele é um dos principais componentes do ecossistema Hadoop, e os outros dois são o HDFS e o MapReduce. Como parte da plataforma de dados Hortonworks, o ecossistema Apache Hadoop está disponível como uma estrutura de Big Data altamente segura e pronta para empresas. Ele está sendo regularmente implantado por algumas das maiores empresas, como o sistema de mensagens do Facebook, assim como citamos anteriormente. Outra pergunta poderia ser, por que precisamos dessa tecnologia e o que ela está fazendo, o que ela está resolvendo? O HBase é um banco de dados no SQL muito progressivo que está havendo um aumento no seu uso atual do mundo, que está sobrecarregado por Big Data. Com Big Data, seria melhor falando. Como já mencionamos, ele tem uma raiz de programação Java muito simples, que pode ser implementada para escalar o HBase em grande escala. Há muitos cenários de negócio em que trabalhamos exclusivamente com dados esparsos, que é procurado por um punhado de campos de dados que correspondem a um determinado critério dentro de campos de dados que estão sendo numerados em bilhões. Ele é extremamente tolerante a falhas e resiliente e pode funcionar em vários tipos de dados, tornando-o útil para cenários de negócios variados. Outra pergunta seria, qual que é o escopo do HBase? Um dos recursos mais importantes do HBase é que ele pode manipular conjuntos de dados com números de bilhões de linhas de milhares de colunas, o que falamos anteriormente, a grande veracidade que o HBase pode ter. Ele pode combinar extremamente bem as diversas fontes de dados provenientes de uma ampla variedade de tipos, de estrutura e esquema. A melhor parte é que ele pode ser integrado nativamente ao Hadoop, como falamos anteriormente, e funcionando muito bem com o Yarn, que já citamos também anteriormente. O HBase fornece acesso de latência muito baixo em relação à quantidade de dados que mudam rapidamente e com grandes quantidades. O que ele quer dizer com isso é que o HBase ele atualiza constantemente numa velocidade de milésimos de segundo. Que parece que é o que pra gente, quando você está lá usando, parece que é instantaneamente. Então ele sempre, sua principal característica é seu acesso de atualização de dados, ou grande veracidade no armazenamento de dados e muitos outros. Outra pergunta que tem é o que o HBase fornece de alta disponibilidade, que a gente sempre fala, o HBase tem alta disponibilidade, então o que ele fornece é informações de topologia de cluster altamente disponíveis através de implementações de produtos com
múltiplas instâncias, MHMaster e Zookeeper. A distribuição de dados em vários nós significa que a perda de um único nó afeta somente os dados armazenados naquele nó. Então, se eu perder o dado de algum nó, eu ainda vou continuar tendo os outros dados. Não é um dado que, tipo, se eu perder, acabou tudo que tinha relacionado a ele. Não, não é assim. É só aquele nó que é perdido. O HBase-H permite o armazenamento de dados, garantindo que a perda de um único nó não resulte na perda de disponibilidade de dados. Formato H-File armazena dados diretamente no HDFS. O H-File pode ser lido ou escrito por Apache Rive, Apache Pig, MapReduce e Apache Tez, permitindo análises profundas no HBase sem movimento de dados, que é uma grande utilidade, né? Não vai ficar gastando muito tempo ficando chamando ele, pedindo para fazer um monte de coisa, você já pode fazer direto. E como outra pergunta que poderiam ter é, como essa tecnologia o ajudará no crescimento da carreira? A implementação do Hadoop está aumentando a cada dia que passa e o HBase é a plataforma perfeita para trabalhar com o Hadoop Distributed File System. Aprender a tecnologia do HBase pode adicionar imensamente à sua empregabilidade. As empresas estão procurando profissionais do Hadoop que possam implantar modelos de dados HBase em escala de grandes clusters do Hadoop, que consistem em hardware de commodities. Ao aprender sobre o HBase, você poderá executar várias operações, implantar o Load Utility para carregar um arquivo, entregá-lo ao Hive, aprender sobre HBase API e HBase Shell. Tudo isso pode ajudá-lo imensamente em sua carreira para levar ao outro nível. Aí, agora que falamos de carreira, quem que é o público? Quem que pode aprender sobre essa tecnologia? Os principais que teriam a maior facilidade de aprender sobre o HBase seriam desenvolvedores de software e profissionais de mainframe, gerente de projetos, analista de Big Data e profissionais de testes, Java Developer, que citamos anteriormente, né? Ele é praticamente todo em Java. Você sabe Java, você está 80% preparado para aprender o HBase. E profissionais de gerenciamento de dados, estamos falando de um banco de dados, né? Um cara vai precisar fazer isso para qualquer banco de dados que ele for querer aprender ou utilizar, né? Para fazer, querendo ou não, um banco de dados pelo menos ali que usável, que não seja muito bagunçado, e o cara tem que aprender isso. E com isso chegamos à conclusão que à medida que tipo, uma informação útil é que à medida que passa, o banco de dados evolui, a comunidade está cada vez mais trabalhando em melhorias contínuas no seu desempenho, opções de integração e acessibilidade para desenvolvedores. Então, tipo, ele está ali sempre melhorando foco, desempenho e outras coisas. E isso também e como temos acessibilidade para desenvolvedores, isso garante que cada vez mais o HBase estará em desenvolvimento. E tipo, ele só está crescendo, como já citamos anteriormente, e está cada vez mais viável para várias empresas no geral. E cada vez mais que o desenvolvimento dele é melhorado, ele está sendo cada vez mais viável. E isso mostra que ele está crescendo cada vez mais com o passar do tempo, então o HBase ele acaba sendo uma excelente escolha, não só para sua carreira, como para sua empresa, se você precisar armazenar muitas informações e entre outros. E com isso chegamos ao fim da nossa apresentação sobre o Apache HBase.